Olá, bem-vindo à Sala Livax. Você sabe por que muita gente tem receio ou resistência em abrir uma empresa no Brasil? Muita gente ouviu falar da maneira injusta com que o Estado trata as empresas, os empreendedores no Brasil, e deve ter ouvido falar também muito do peso da legislação, da tributação. Então a maioria das pessoas, ou um grande número de pessoas, não quer nem saber falar de abrir uma empresa, a menos que seja obrigado. Mas, no geral, o ambiente do Brasil tem melhorado. Nos últimos tempos, nos últimos 2 anos, por exemplo, nós passamos a ter a Lei da Liberdade Econômica, temos o novo PRONAMP, que é o Programa para Micro e Pequenas Empresas, e mais recentemente a MP 1040, foi aprovada esse ano de 2021, em que simplifica a abertura e gestão das empresas. Então, o medo de ter uma empresa é razoável? Faz sentido? Bom, justificar uma resposta, seja qual for, para essa pergunta requer um bom exercício de retórica, o que foge um pouco ao escopo daqui da nossa conversa e também não é muito prático. Então, esse assunto, esse medo de entender como é que é esse receio de abrir uma empresa, ele tem uma razão prática óbvia, que é se ele é real, se ele é justificável, quais são as contramedidas que podemos tomar. Além disso, tomar consciência das causas e especialmente de como as pessoas entram nesse mundo empreendedor é muito importante para que se saiba eventualmente a situação em que vivemos, não é? Em que a pessoa especificamente está vivendo e o que é que pode ser feito. Afinal de contas, não dá para todo mundo ser empregado. Alguns têm que ser empreendedores e empregadores. Se você pretende abrir ou precisa abrir um negócio, ou você já tem um negócio, uma empresa, inscreva-se no canal, siga nossas informações, nosso conteúdo, ative o sininho e visite o nosso site, livax.com.br. Daqui para frente, daremos mais conteúdos, mais informações sobre esses assuntos. Como, por exemplo, durante anos eu treinei empreendedores e a cada edição eu melhorava um pouquinho o que eu já tinha feito na edição anterior. E também aprendia. E uma das coisas que eu aprendi foi que nem todo mundo tem o jeito de ser empreendedor. Nem todo mundo quer ser empreendedor. Claro que isso não é uma regra escrita em pedra, ok? Deixe-se isso claro. Mas tem muita gente que prefere ser empregado, ele se sente à vontade, ele gosta de seguir as ordens, a pessoa gosta de voltar para casa e esquecer empresa, trabalho, essas coisas. Ok, essas pessoas não nos preocupam, porque elas estão bem, elas estão felizes como estão. O que nos preocupa são as pessoas que ou são levadas ao empreendedorismo por bem ou por mal. E muitas vezes elas não vão felizes. E muitas destas vezes elas não estão preparadas. Então, vamos dar uma olhada, começando esse assunto, uma olhada nas situações em que essas pessoas entram no mundo empreendedor. Eu vou ilustrar a primeira situação da seguinte maneira. Imagine que você ou a pessoa é um adulto e vai pela primeira vez num parque de diversões. E vai acompanhado de uma menininha de 7 anos. Pode ser a sua filha, pode ser a irmãzinha da sua namorada, enfim. Uma criança de 7 anos e essa criança está entusiasmadíssima de entrar na montanha-russa. Uma montanha-russa alta, emocionante, e ela está eufórica para ir com você. E ela se sente muito reconfortada de estar com um adulto. Ela se sente segura de estar com um adulto. Você, por outro lado, na primeira vez, não para de pensar que aquele treco lá pode dar uma zica, o carrinho pode escorregar do trilho e aí por aí vai. Bom, você obviamente, um adulto ponderado, vai manifestar, vai se comportar como uma pessoa segura, né? Para não transmitir nenhuma insegurança para a criança, mas na verdade o seu sistema de autodefesa, de sobrevivência já foi ativado
e pronto, não tem o que fazer. Mais ou menos da mesma forma são aquelas pessoas que são obrigadas, por exemplo, uma pessoa que acabou de ser demitida e não tem renda, e ele precisa pagar as contas da família. Então, é mais ou menos a mesma situação dessa pessoa. Ele tem urgência em entrar em ação de qualquer maneira para poder pagar as contas. Essa é uma situação bem delicada, bem difícil, porque envolve a urgência e envolve a eventual falta de preparação da pessoa. Tem um outro conjunto de pessoas que estão acabando a universidade ou acabando o nível médio e precisam ir para o mercado de trabalho e não encontram um emprego de forma imediata. Então a situação é começar a empreender. Na universidade e hoje, até um pouco no ensino médio, os alunos começam a ter alguma noção de empreendedorismo. É um termo, é uma palavra mágica. Bom, agora eu sei como é que é empreender. Bom, essas pessoas, elas estão numa situação especialmente delicada, porque eles têm a informação, mas não têm o conhecimento. Então, correm um risco sério de acharem que sabem e a vida prática é diferente da vida teórica, especialmente da vida teórica que é passada na universidade. Mas ok. Tem um outro caso daquelas pessoas que entram no mundo empreendedor, mas que elas têm ou tiveram experiência no mundo corporativo. Tiveram cargos de média ou alta gestão, então conhecem uma empresa, sabem como ela funciona, sabem quais são os mecanismos para tratar com fornecedores, com clientes, sabem um pouco da burocracia toda que é necessário seguir, sabem assim, dentro do universo que ela se envolveu, né, dentro do cargo ou dos cargos que ela ocupou, sabe, da área específica da empresa, e aí, é claro, ela tem uma bagagem maior do que aquelas outras duas situações que eu mencionei. Mas ela continua com a experiência de empregado, o que é muito diferente de ser empregador. E também que é muito diferente daquela situação em que o empreendedor inicia a empresa. Ali são necessárias competências, algumas habilidades e certas iniciativas que não necessariamente o empregado tem. A quarta situação que eu gostaria de mencionar é aqueles que estão, digamos assim, na meia-idade, já olham lá com a lente e vê sua aposentadoria chegando. E a imagem lá do futuro não é muito boa, porque ou ele se aposenta e aí você sabe que o sistema, né, público de aposentadoria, ele faz o poder aquisitivo da pessoa em geral cair muito, e mesmo que a pessoa tenha um plano de previdência privado, é muito provável que mesmo assim a sua renda caia. E aí, se a pessoa não tem um bom colchão financeiro, pode ser que isso pese, porque as contas continuam, né? Família, escola, essas coisas. Claro que cada um é cada um, cada situação de família é uma, mas é muito comum a pessoa viver essa situação. Se tem pessoas que são assim obrigadas, são levadas ao mundo dos negócios, mais ou menos por necessidade, mas tem outras que vão porque gostam, que acham super bacana, se sentem à vontade, ficam felizes com isso. E uma delas, e a primeira, eu acho que é a que mais impacta, são aquelas pessoas que vão, assim, são levadas naturalmente, mais ou menos por instinto. A literatura, muitos autores falam de empreendedores natos. Eu prefiro chamar que são vocacionados para isso. São aquelas pessoas que não se sentem atraídos pela CLT, por carteira de trabalho, benefícios, essas coisas. Mas gostam de fazer o que querem, gostam de implementar uma ideia, gostam de ver no que vai dar, gostam de um certo risco controlado. Bom, essas pessoas vocacionadas, que eu estou chamando de vocacionadas, são ótimas. Eu acho que é o melhor dos mundos é quando ela não é oprimida a entrar nesse mundo, tem algum capital e vão de bom grado. Essas pessoas estão numa ótima situação, mas tem um detalhe. Não necessariamente ela tem a base para entrar no mundo dos negócios. Claro, não chega a ser um problema insuperável, claro que não.
Até porque tudo no mundo dos negócios a gente, de certa forma, vai aprendendo ao longo do caminho. Tem uma situação que é menos comum, mas é real. E são aquelas pessoas que têm tempo livre, sabe? Aquelas pessoas que têm as contas pagas, ou porque o cônjuge é o provedor, ou porque tem renda passiva, mas tem tempo livre. E entende que poderia usar melhor seu tempo, além de não fazer nada assim produtivo especificamente. Essas pessoas também estão numa situação bacana, claro que tem a questão de investimento, que precisa ser pesado, mas estão numa situação boa porque uma parte da complexidade, né, da vida está resolvida. Mas, de novo, cai naquela questão, ela está preparada para isso? As competências e o que ela precisa saber, tá ok? Nessa categoria tem a última situação, que é aquele que tem um hobby e faz bem aquele hobby. Por exemplo, marcenaria, aeromodelismo e até pessoas que gostam de arrumar sua casa, arrumar seu escritório, se sentem bem, fazem isso direito e gostariam de transformar essas coisas em uma renda extra ou, eventualmente, até uma renda principal. Muito bem. Então, dentre essas 7 situações que eu mencionei, a gente pode dividir em 2 grandes grupos. Aquelas pessoas que são empurradas para o empreendedorismo, aquelas que não necessariamente iriam de boa vontade, e aquelas pessoas que são puxadas pelo empreendedorismo, aquelas que têm aquela motivação, eu quero ir para lá, né? Em qual situação você se encontra? Você conhece alguém que esteja numa dessas 7 situações ou até em outra situação que eu não listei aqui? Mostre esse material e discuta com ela. Discuta com essa pessoa, fale sobre receios, medos, oportunidades. Trocar ideias é sempre uma maneira muito rica de contornar problemas, minimizar situações adversas. E, claro, recomendo, converse com seu cônjuge, que é uma pessoa, né, que conhece bem você. Eu falei logo no começo que uma das lições que eu aprendi dando aula é sobre o empregado. Algumas pessoas gostam, se sentem felizes em serem empregados. Mas tem uma outra lição que eu aprendi. E essa vale a pena você prestar atenção, até porque foi a razão pela qual eu criei a Livax. A capacidade de criar e gerir um negócio, um novo negócio, é formado por um quebra-cabeça de competências, que só pode ser montado se a pessoa estiver disposta a enfrentar o desafio. Esse quebra-cabeça envolve habilidades intrapessoais, habilidades interpessoais e conhecimentos específicos. É um desafio botar todas essas peças no lugar. Elas entram no começo do jogo mais ou menos no lugar, quanto mais ou menos no lugar melhor, e depois elas vão se ajustando com a prática e a experiência. Não se preocupe tanto assim, porque uma parte das peças provavelmente você já tem no lugar e ainda não sabe, precisa tomar consciência disso. E quando você dominar essas habilidades, verá que chegará no nível em que o medo, o receio, não desaparece, mas ele se torna administrável. É possível, então, usar o medo como um sensor e não como um sentimento que oprime, né, e que paralisa a pessoa. Até porque o medo faz parte do mecanismo de sobrevivência e ele é importante para que tenhamos sucesso no que fazemos. Em relação às peças que faltam, não se preocupe, inscreva-se no canal, deixe seu like e se tiver alguma dúvida, escreva para nós, atendimento@livax.com.br, que será ótimo ter notícias suas. Enquanto isso, vamos preparando novas aulas e postaremos por aqui. Um abraço e até breve.